Oi, gente! Hoje vou contar pra vocês o dia em que eu desmaiei na Igreja Universal e o pastor pensou que eu estava com demônio. Mas essa história começou muito pior do que terminou. Fica aí que eu vou te contar. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu tava numa fase que a minha mãe achou rebelde. Então ela pensou, em vez de terapia, eu vou chamar os pastores da Universal para resolver o problema dela. Na verdade, eram obreiros. E sem me avisar, ela convocou uma visita dos obreiros, né? Que, se eu não me engano, na época eram 3, mais 2 tias minhas que foram lá. Uma já era evangélica e a outra, desde que eu me entendo por gente, pega quiumba e cai manifestada. E eu nem sabia o que era isso, mas ela já chegava da rua carregada e caía lá com alguma coisa, com algum espírito aí perdido. E aí essa tia foi lá com os pastores da Universal. A minha mãe achou que eu tava revoltada porque eu brigava muito com meu irmão de 10 anos, né? Que criança não o faz? Enfim, eu tava um pouco resistente, mas aí eles convidaram para oração e eu resolvi aceitar. Aí é que foi a questão. Na hora da oração, fizemos uma corrente e essa minha tia que eu falei pra vocês que vivia caindo com quiumba, ela caiu com 7... Ela caiu falando 7 vozes diferentes, vinha uma atrás da outra. Lá eles falaram que ela estava com uma legião de 7 demônios, que um demônio nunca vem sozinho, ele carrega 7. Só uma ressalva, espírita não acredita em demônio, tá? Nessa época eu não era espírita, então eu não sabia a condição mediúnica da minha tia, e muito menos que tipo de entidade estava falando através dela, se autodenominando demônios. Hoje eu sei que aquelas entidades nada mais eram do que espíritos zombeteiros que estavam ali para escarnear da nossa cara, para rir, para botar medo numa criança de 12 anos e para causar mesmo a zombaria, né? Porque a gente chama esses espíritos de espíritos zombeteiros. Então eles disseram que era demônio, assustaram e tal. E aí os pastores da Igreja Universal, os obreiros, viraram para mim e falaram assim: olha, a única solução é você se converter e aceitar Jesus. E aí eu comecei com 12 anos frequentar a Igreja Universal. Cheguei a me batizar com 14 anos. E aí, assim, eu tinha muitos questionamentos que não eram respondidos ali. Até aí tudo bem. Até que teve um fatídico dia em dezembro, calor, guarda essa informação, dezembro, calor, que é Rio de Janeiro, tá? Que eles resolveram fazer a corrente de Jericó atrás dos ventiladores. Ou seja, não havia ventilação para quem estava atrás, né? Em pé. E aí, o que aconteceu com a minha pessoa? Síncope, desmaiei. Acordei depois na sala do bispo. E o bispo, com mais 2 obreiras, começaram a me interpelar sobre o que acontecia na minha família, se tinha alguém fazendo trabalho, e eu falei, não sei. Você acaba acreditando que tinha, porque os espíritos lá, 2 anos atrás, quando foram na minha casa, falaram que tinha demanda pra mim, que tinha coisa embaixo da cama. Nesse caso, inclusive, como eu dividia quarto com meu irmão do meio, é óbvio, né, que eu tenho prerrogativa de irmão mais velho, que eu obriguei ele a dormir na minha cama e passei a dormir na dele, porque vai que o problema era na cama e não era em mim, né? Então ele foi dormir na cama, lógico, né? Coisas que só o poder de irmã mais velha nos confere. E aí, quando eu desmaiei na Igreja Universal, eu voltei atordoada, porque o pastor falou um monte pra mim, que havia um espírito no meio da cama dos meus pais, tentando causar separação, e que era ele que tinha me dominado ali na hora que eu perdi a consciência e tal. Fiquei horrorizada. Voltei falando um monte, mas me senti excluída, porque ninguém me ouvia. Eu frequentava a igreja sozinha, minha mãe levou os pastores lá, mas não foi me acompanhar, né? Enfim, aí depois, por outros motivos, eu acabei saindo da Igreja Universal, porque apesar de já ter me batizado pouco antes, porque não estava respondendo os meus questionamentos. Como eu falei pra vocês, na época eu não conhecia a condição mediúnica da minha tia, eu não entendia que aquilo ali não eram demônios, enfim. Anos depois, em 2010, quando eu tinha 22 anos, eu tive um desmaio. Na verdade, eu desmaiei a minha vida inteira, tá? Eu sempre desmaiei. Se eu ficasse muito tempo em pé em ônibus, se eu ficasse muito tempo em pé em fila, se eu fosse tirar sangue, isso me causava um terror, a minha pressão caía e eu desmaiava. Enfim, eu desmaiei a vida inteira, né? Antes do dia da Universal e depois do dia da Universal.
E, na verdade, eu nunca fui procurar médico para saber desses desmaios, né? Porque voltava muito rápido, enfim, nunca fui procurar. Até que teve o dia que eu estava na fila do McDonald's, no centro da cidade do Rio, e eu simplesmente caí, bati a cabeça em dezembro, calor, mais uma vez, e acordei 2 dias depois no CTI com perda de memória lacunar. Então, o que aconteceu? Eles fizeram uma série de exames, inclusive punção lombar, para saber se eu tava com alguma infecção, o que estava ocasionando. Fizeram tomografia, óbvio, porque eu tive traumatismo craniano com o impacto da força, que eu bati no solo, a cabeça, e aí, por fim, resolveram fazer um exame que se chama TILT. Eu não tenho certeza, mas eu acho que em 2010 esse exame era recente, pelo que eu entendi na época, tá? E aí esse exame nada consiste em te botar numa maca, totalmente monitorada por um cardiologista, e ele vai virando a maca e vai ver como o seu organismo responde. No meu caso, quando ele virou muito, a minha pressão caiu a 7, eu comecei a ficar tonta, a ter todos os sintomas do desmaio. Ele diagnosticou que deu positivo o meu exame e voltou. Deu positivo para quê, Juliana? Deu positivo para algo chamado síndrome da síncope vasovagal. O que é isso? A síncope é sinônimo para desmaio, né? E o vasovagal é um nervo que, no meu caso, é um problema congênito. Ele não leva oxigenação para o meu cérebro da maneira adequada, como uma pessoa normal. Então, quando eu fico muito tempo em pé, especialmente no calor, a minha pressão baixa muito, né? Porque dilata as minhas veias, a pressão sanguínea começa a diminuir e começa a circular oxigênio nos meus membros inferiores, faltando oxigenação no cérebro, o que causa síncope. Por quê? Faltou oxigenação no cérebro, o corpo entende que ele precisa cair você, né? Fazer com que você desmaie, para que nessa posição o sangue volte a circular para a cabeça. Em vez de você estar em pé e o sangue descer, você cai, o sangue volta a circular para a cabeça. Então é até uma defesa do organismo e você acaba acordando sozinho. Mas por que eu tô contando essa história para vocês? Porque a gente tem que ter muita cautela quando a gente recebe apenas um diagnóstico de cunho religioso, né? Assim, eu só tinha 14 anos e acreditei naquilo que o pastor falou. Precisou eu ter um desmaio, uma perda de memória que eu não recuperei até hoje, para ver que o negócio era físico também. Então, assim, toda vez que você diagnosticar algo, seja físico ou espiritual, procure a outra área. Você percebeu algo físico? Faça tratamento espiritual aliado ao tratamento físico, mas nunca abra mão do tratamento físico, né? Porque muitas coisas vêm do nosso corpo e você pode ajudar, pode ter o auxílio com o tratamento espiritual, mas nunca descartar o que a medicina já progrediu, porque a medicina está aqui para nos ajudar. Ela é permitida por Deus e a inteligência e o desenvolvimento tecnológico, científico é uma prerrogativa de Deus, porque a gente também desenvolve e evolui intelectualmente, não só moralmente. Então eu tô trazendo essa história aqui para vocês, também para fazerem vocês terem essa reflexão de aliar sempre essas duas forças, né? O tratamento religioso ao tratamento espiritual. Nesse caso, não tinha nada de religioso, né? Porque é uma condição congênita, né? Eu tenho esses desmaios e o tratamento é com corticoide.